Boa tarde a todos. Essa é mais uma conversa online do Sindicom Rio. Hoje, nossa conversa online será com advogado especialista em Direito do Trabalho, Compliance Trabalhista, juiz do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro e diretor jurídico da Associação Empresarial de Campo Grande, RJ, Dr. Marcelo Avelino, que irá abordar o tema gestão de risco trabalhista no escritório contábil e nas empresas. Seja muito bem-vindo, doutor Marcelo, e a palavra é toda sua. Obrigado, Evelyn. Obrigado a todos que estão participando. Quero iniciar agradecendo nesse momento essa oportunidade e cumprimentando a todos na pessoa da nossa presidente, da nossa querida presidente Diva. Também quero agradecer aqui especialmente a diretora do Sindiconte, a Andréa Souza, por ter me apresentado a essa família maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer. Estendendo já com um tempo curto, né, a Evelyn me passou que eu teria aí algo em torno de 1 hora e 50 minutos, mas eu só vou usar, acho que em torno de 40 a 50 para não atrapalhar muito o nosso dia a dia. A gente vai falar hoje de um tema de extrema importância, que é o compliance trabalhista. E esse tema, ele é de extrema importância, assim como os demais, mas o complexo trabalhista ele tem uma peculiaridade de equilibrar o jogo, né? E equilibrar o jogo em que sentido? No momento onde a gente está tanto quanto perdendo um pouco o equilíbrio das palavras através de uma comunicação verbal, através de um gesto diferente, de um assovio. Hoje nós temos aí enfrentando as doenças, né, as doenças invisíveis e que posteriormente elas se tornam visíveis, né? Então, dentro da parte do compliance, a gente consegue identificar melhor e tornar esse jogo um pouco mais equilibrado, principalmente se tratando das organizações, né, da parte empresarial. Então, o primeiro momento onde eu gostaria de abordar é a necessidade da gente, como profissional, tanto o advogado quanto o contador, ou a empresa, né, do escritório, a gente se comunicar. A gente precisa, se ouvir. A gente precisa, inicialmente, traçar entre a gente estratégias para a proteção do nosso cliente. Eu costumo dizer que a gente está em nível de um triângulo, né? Esse triângulo, como a gente costuma utilizar, ele de um lado está o contador, do outro lado ele está o advogado e acima de nós está o nosso cliente em comum. Então, quando a gente não se escuta, quando a gente não, não pratica o esforço devido, a gente pode, talvez por um ruído, levar um prejuízo àquele que realmente a gente deveria proteger. Então, a parte do compliance, e aí já avançando aqui para esse tema, ele tem uma necessidade de organizar e reunir ideias, né? Vou adiantar aqui a parte do slide. Eu sou Marcelo Avelino, sou especialista em processo do trabalho, direito do trabalho, compliance trabalhista. Atuo há 14 anos como juiz do Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Rio de Janeiro. Sou sócio-diretor do Menezes Moura Avelino, fundado em 2007 ou 2008. A gente já fica meio perdido ali nas datas. Sou diretor jurídico de algumas instituições também, dentre elas a Associação Empresarial de Campo Grande, onde o nosso presidente Samir, que atua impecavelmente dentro da parte contábil, também é presidente, né? E também presidente da Associação Atlética Portuguesa, onde meu escritório inicial, a gente começou toda essa história na Ilha do Governador.
Seguindo aqui para a parte já que nos interessa, que seria um conceito, né, do compliance. A gente escuta às vezes falar essa palavra e fica imaginando ali, ou então tentando traduzir o que que é isso. Compliance, ele é um comprometimento. A gente tem algumas regras de conceito, como to compliance, que é do verbo, entre outras coisas, organização, estrutura, comprometimento, mas o comprometimento principalmente da alta administração. Eu digo que o compliance ele começa conosco. Conosco, que eu digo, são os técnicos, são os profissionais. A partir desse momento, aí sim, a gente pode cobrar, a gente pode oferecer aos nossos clientes, porque muitas vezes a gente oferece compliance para o nosso cliente sem que a gente pratique esse autocomprometimento. Então, isso tudo já começa a ruir as estruturas, né? Compliance ele é uma cultura empresarial com objetivo contínuo, adequar as normas e boas práticas para que a empresa ela esteja efetivamente cumprindo a regra lá da CLT, LGPD e não para por aí, principalmente porque não é só CLT. Isso é um ponto importantíssimo que a gente tem que trazer. A parte do DP, né, e eu me considero uma extensão do DP. Né? Eu me considero uma extensão do DP porque a gente a gente lê a mesma ferramenta, a gente lê a mesma lei, mas nem sempre essa lei ela é interpretada da maneira como a gente leu ou da maneira como está escrito. E assim deveria, né? Se está escrito, deveria cumprir o que está escrito, mas a gente sabe que tem o nosso tribunal, né? O nosso modelo legislativo, ele é interpretativo, então isso faz com que uma vara da Justiça do Trabalho, por exemplo, entenda de uma forma e outra vara entenda de outra o mesmo tema. E não é só isso, né? Nós temos também as portarias do Ministério Público do Trabalho, que nos ajuda muito quando é estudado, quando é compreendido, porque, de toda sorte, a gente não adianta olhar para a letra fria da lei e aguardar que isso vai ser aplicado lá na frente. Muitas vezes não é. E se a gente não tem essa extensão do DP, né? E essa extensão do DP, por quê? O DP, ele extraiu o que está escrito, que é o legal, que é a letra fria, e a gente vai se socorrer a uma decisão. E muitas vezes essa decisão ela é contrária. E quando essa decisão é contrária, não adianta a gente ficar esperneando e não produzindo. A gente tem que pegar aquela decisão e entender aquela decisão. Toda decisão é fundamentada. Então, se você tem uma decisão fundamentada, ainda que seja ruim, ainda que não seja aquilo que a gente esperava, eu acredito que a gente não deva só parar ali. A gente tem que pegar essa decisão, entender o que foi escrito e sim aplicar ela para trás, ou seja, de forma preventiva para que os demais processos não venham ter êxito com aquela decisão que infelizmente não foi aquilo que a gente leu. Então, acho que a gente tem que avançar também nessa parte de estudos, né? Invocando principalmente as decisões do Ministério Público do Trabalho e as decisões dos nossos tribunais superiores. E o uso de ferramentas de compliance, ela é tão importante quanto, porque o compliance ela é uma roda, né? É uma roda que gira o tempo todo. Então, a gente tem políticas internas, códigos de conduta, treinamentos, pílulas de conhecimento. Muitas vezes você tem um supermercado, por exemplo, e lá no caixa tem lá o monitor que fica ali ocioso enquanto de um atendimento para outro, quando na verdade poderia ter uma pílula de conhecimento ali, lembrando o funcionário que ele deve sempre praticar as boas práticas com o consumidor, lembrando o funcionário que ele tem que ter uma postura melhor na cadeira para isso não trazer um problema de saúde. Então, toda a parte de informativos, ela é muito bem-vinda. Em canais de denúncia, esse é um dos mais utilizados, a gente vai falar muito dele daqui a pouquinho, e as auditorias. E todo mundo ganha, né? A vantagem do compliance, ela é ilimitada. Ganha a empresa, que
de uma forma direta, principalmente com redução de custos. E quando a gente fala de redução de custos, a gente já fala de uma maneira geral, né? Porque qualquer redução de custo dentro de uma empresa já é muito bem-vinda. Mas você tem ainda um aumento de produtividade, tá? Isso aí é provado. Uma redução de rotatividade. Hoje nós temos um dos maiores prejuízos em relação à parte empresarial, quanto à redução de rotatividade. As empresas elas já trabalham de uma maneira muito apertada. Então, quando você tem lá você tem 5 funcionários. Desses 5 funcionários no setor, normalmente, esses 5 funcionários, eles já começam a trabalhar para 7, né? Então, quando você tem 5 funcionários fazendo essa roda girar na velocidade que a empresa que a empresa deseja, você tem ali uma manutenção de produção. E da mesma forma, quando uma dessa cadeira fica vazia, você tem um custo gigantesco para trazer um funcionário para ocupar. E isso faz uma redução de rotatividade. Às vezes o funcionário ele chega na empresa e normalmente ele só começa a se habituar depois de 40 dias, né? E aí, depois de 30, 40 dias, ele vê que não é aquilo que ele gostaria, ou então o empregador, ele simplesmente, olha, não deu certo, e aí dispensa para contratar novamente. Só que enquanto dispensa para contratar novamente, você já está no limbo de novo, porque o que tinha 5 trabalhando para 7, tem 4 trabalhando para 7, né? Desculpa, vou voltar aqui. Tem 4 trabalhando para 7, e aí você ainda tem a perda dos valores, porque você não consegue trazer um funcionário com a mesma experiência, com a mesma disposição daquele que saiu. Então, a manutenção do funcionário, eu acredito hoje, que seja o maior bem para a empresa. E aí você tem diminuição de afastamentos, você tem uma imagem institucional boa. Para o colaborador, você tem um ambiente de trabalho saudável, maior respeito dentro dos direitos trabalhistas, efetividade na garantia dos direitos fundamentais. A gente costuma verificar que as empresas elas pagam todas as verbas da maneira mais correta possível, né? Dentro da legalidade, dentro ali do prazo de 5 dias, no início do mês. Você tem uma empresa que recolhe todos os impostos, tudo certinho, e mesmo assim o trabalhador não tem vontade de continuar nessa empresa. Você consegue imaginar, né, como é ruim para um empresário que tem todas as obrigações em dias e mesmo assim não consegue trazer um ambiente para aquele colaborador? Isso, no mínimo, é frustrante, porque ele não consegue identificar o motivo que está havendo essa rotatividade e, consequentemente, essa perda crucial de dinheiro, né? Dinheiro, tempo, entre outras coisas. E para a sociedade, de uma maneira geral, nós costumamos dizer que os custos com tratamentos médicos, né? Nós temos hoje a NR1, mas antes da NR1, a gente vai falar um pouquinho dela também, que é a 14457, que já trata dessas necessidades, né? Da parte do burnout, da parte do assédio, né? Nós temos todas essas ansiedades agora em função de tratamentos. Então, são as doenças invisíveis que, como eu falei, irão em algum momento se tornar visíveis. E essas despesas com benefícios sociais, custos com processos administrativos, entre outros. E os pilares do compliance, que eu costumo dizer, é que a gente vai começar a prevenir, detectar, reparar e sanar. Isso, gente, é para sempre. E por isso que tem que haver realmente uma mudança no comportamento da estrutura principal da empresa, a fim de que essa mudança ela possa escoar por todos os setores da empresa. Não adianta o presidente da organização, por exemplo, ele não ter a política de compliance e querer exigir que os supervisores, gerentes, entre outros, venham a ter. Isso não é um tempero pela metade. A gente não consegue alcançar o resultado se a gente não tiver uma constante, né? O prevenir, detectar, reparar e sanar. Isso é uma obrigação. Por isso que é tão importante, isso também gera um perfil, né? Existe o perfil que vai adotar e existe o perfil que, infelizmente, não vai adotar o compliance, mas irá
em algum momento, é, ter a necessidade, né? Ter a necessidade de usar. Nas últimas vezes onde eu tive a oportunidade de falar do compliance, a Dino até falou, você não vai trazer mais a parte do compliance como um remédio ruim, né? Mas realmente o compliance ele é um remédio que se você não quiser fazer uso por bem, você vai sim fazer uso de alguma forma. Então, assim, ou você adota o compliance, ou de alguma maneira você vai ser obrigado a adotar o compliance. Aqui a gente tem as ferramentas, né, como a gente costuma dizer, que é a nossa estrada, né? A estrada do compliance. E se vocês perceberem, dentro desses desenhos, existem, existem palavras que se repetem, né? A gente tem aqui gestão de risco, prevenir, detectar e reparar, que é o nosso slogan. Temos as auditorias do diligence preliminares, a fim de prevenir e detectar. Temos os códigos de conduta ou ética, regulamento empresarial, nós vamos ver um pouquinho dele também. Gestão de riscos, de novo, prevenir, detectar. Treinamento, palestras, ações educativas, canais de denúncia, políticas de advertência, outras sanções disciplinares, novas auditorias, e gestão de risco prevenir e detectar. Vocês reparam que a gestão de risco prevenir e detectar, ela aparece em todos os momentos, né? E aqui a gente Sim. só não coloca mais porque realmente o slide é curto. Mas é a fórmula para que tudo isso possa dar certo. Nós costumamos utilizar uma escala, né? Tem colegas que utilizam a escala de 1 a 3. Nós utilizamos a escala de 1 a 5 para identificar o risco, né? É importante que esse risco ele seja identificado e classificado, né? Por conta da probabilidade de impacto que isso pode causar. Então, a gente classifica o risco entre muito alto, o risco alto, médio, baixo e muito baixo. E esse risco ele faz com que o empregador ele possa tomar a decisão na medida certa. Ou seja, às vezes você vai ter uma torneira que está vazando uma água e você tem ali um outro serviço que seria varrer o quintal. Se você não fechar a torneira, essa água ela não volta mais, né? Então não adianta você estar lá varrendo o quintal enquanto o desperdício de água ali está fazendo a tua conta aumentar. Então a gente tem essa necessidade, essa obrigação de informar o empresário dentro de uma escala adequada para que ele possa se organizar melhor. E aqui a gente começa a falar do assédio moral e o assédio sexual. Esses são atualmente os maiores riscos, são os riscos altos, altíssimos, que a gente encontra dentro das organizações. E o que que é assédio moral e o que que é assédio sexual? Parece que a gente perdeu um pouco do filtro, né? Quando a gente fala que perdeu um pouco do filtro, essa semana que passou, eu estava ouvindo a Mona Lisa num post e ela estava comentando que da parte da gestão, né, da liderança, você gritar com o funcionário, você cobrar do funcionário, hoje se confunde muito o que que é o assédio moral. O assédio moral ele atenta contra a dignidade psíquica da pessoa, né? Ele vai direto para aquele momento de reiteradas condutas, acaba gerando um isolamento, acaba gerando um afastamento direto daquela pessoa junto com o grupo. A gente costuma muito ver isso, mas não só, mas é um costume já meio que prático, quando você tem uma equipe, e essa equipe, ela é uma equipe, por exemplo, de venda, né? E aí tá lá eu, Evelyn, Andréia, somos 3 pessoas, né? E aí, de repente, entra o doutor Breno nessa equipe. Só que a gente já tem eu, Evelyn e a doutora Andréa, a gente já tem um entrosamento, a gente já tem uma venda na veia mesmo, aquela coisa de que vai funcionando. E o doutor Breno ainda meio que tentando chegar, mas a gente depende dele também para manter as metas, entre outras coisas. Então acaba gerando, ainda que talvez não pretensioso, um afastamento. E daquele afastamento pode vir piadas, pode vir inúmeras outras situações
inclusive pela parte da chefia, né? O que vai tentar ali, ao mesmo momento que ela tenta estimular, acaba prejudicando ainda mais e afastando mais aquele funcionário. E da mesma forma, mas de um outro bem jurídico tutelado, que é o assédio sexual, né? E o assédio sexual, ele atenta contra a liberdade sexual da pessoa, e isso basta apenas um único ato, né? O assédio sexual hoje, ele é um dos mais praticados, e não é comum a gente encontrar os dois, né? Normalmente, as vítimas que sofrem assédio sexual ou assédio moral, elas são vítimas dos dois assédios, né? Muito pela consequência de não ceder a uma investida do agressor que está tentando, de alguma forma, assediar, de alguma forma não, assediar mesmo a vítima, e aí por ela essa rejeição, ela acaba também sendo assediada da forma moral, né? Sendo afastada, sendo aplicado algumas penalidades ou algumas condições. Às vezes a gente verifica para ir ao banheiro, para uma não tem regra, para outra tem regra, e isso acaba sendo muito encontrado na nossa análise de risco. E aqui a gente bota um ponto bem simples para que não tenha nenhuma dúvida, né? Assédio moral, humilhar ou constranger repetitivamente, e assédio, comportamento isolado ou eventual, não é um assédio moral, ou seja, um comportamento isolado, ele não vai se traduzir num assédio moral. Cobranças e críticas construtivas também não será considerado um assédio moral. Repreensão com abertura à defesa, muito menos, e transferências ou mudanças justificadas também não considera. A gente tem notado um número expressivo dentro da própria Justiça do Trabalho, assim como comunicações por denúncia no Ministério Público do Trabalho também, de denúncias que não chegam a ser tratadas como assédio moral, mas devem ser, com certeza, identificadas, investigadas, para que possa com clareza chegar a esse resultado. Consequências para a empresa em relação a isso são as piores. Assim como eu tinha falado das consequências boas do compliance, a gente tem aqui as consequências ruins quando isso acontece. E aqui a gente vê redução de produtividade, ou seja, tudo aquilo que a gente falou, rotatividade de pessoa, é um escoamento de grana aqui muito alto, aumento de erros e acidentes. E aqui, gente, faz constar uma que a gente tem que atentar, que é licenças médicas. Esses afastamentos, quando acontecem, seja por assédio moral, entre outros, que tornam uma condição invisível, eles são tratados como doença ocupacional, o que, consequentemente, gera ou pode gerar, a partir de determinada quantidade de dias de licença, uma instabilidade, né? Então, isso aqui é importante, porque a empresa ela perde muito quando o funcionário chega nesse modo. Ela perde o funcionário para a licença, ou seja, o funcionário se afasta, e quando esse funcionário consegue retornar, muitas vezes esse funcionário não consegue retornar, e quando ele consegue retornar, essa licença ela é traduzida de uma forma que tem ali a garantia da estabilidade para ele. Aqui a gente consegue verificar que a Lei 14.457 ela traduz, ela conseguiu organizar, né, uma forma para que a empresa possa evitar essa condição, que a empresa possa evitar esse desdobramento de chegar aos assédios. E ela coloca lá no artigo 23 que as empresas com Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, a CIPA, apesar de ter tido a mudança de prevenção de acidentes e de assédio, só uma informação técnica que a CIPA continua sendo CIPA mesmo. Porque às vezes eu escuto as pessoas falarem CIPA-A, né? Então, como se fosse dois A's ali, e na verdade não tem. Essas empresas, então, elas deveriam adotar medidas
além de outras, que combate ao assédio e as demais formas de violência no âmbito do trabalho. E dentro desse combate ao assédio, a própria legislação, ela trouxe regras de conduta para que a empresa observe e passe a exercer. Regras de conduta a respeito do assédio, normas internas da empresa com ampla divulgação, está escrito aqui na lei, e aí no inciso 2 ela diz lá, fixar procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias, beleza? Para apuração dos fatos e, quando for o caso, para aplicação de sanções administrativas aos responsáveis diretos e indiretos, e pelos atos de assédio e violência, garantindo aqui o anonimato da pessoa denunciante. Eu vou seguindo aqui, eu vou mostrar para vocês que a NR1, que atualmente está com a vigência dela suspensa até maio do 2026, que a NR1, na verdade, ela é uma boa cópia da 14.457. Se vocês perceberem, no slide anterior, tudo que está escrito aqui, que eu sublinhei, que eu grifei, é o que está escrito também na 14.457, ou seja, as organizações obrigadas a constituir CIPA, né, nos termos das NR5 agora, combate ao assédio sexual, demais formas de violência no trabalho, e aqui ela mostra, só um minuto, regras de conduta, normas internas da empresa, e a letra B, que lá na 14.457, inciso 2, ela coloca lá, procedimentos para recebimento de acompanhamento de denúncias, aplicação, ou seja, exatamente o mesmo texto. Eu vou até voltar aqui um pouquinho para vocês terem acesso. Olha lá, regras de conduta, normas internas da empresa. O inciso 2 aqui, procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias. É exato o texto que vem aqui na NR1. E eu escuto informar que, não, mas essa NR ela não está com aplicação vigente. Essa, no momento, não. Mas a 14.457 está. E o Ministério Público vem fazendo o mesmo trabalho que ele já vinha fazendo, porque ele não teve nenhuma interrupção, uma vez que a 14.457 ela obriga a empresa a ter todas essas movimentações do canal de denúncia. E aí você vai me perguntar, mas doutor Marcelo, por que canais de denúncia? Não é só para quem tem uma quantidade de funcionários, que seria ali da parte da CIPA, enfim, tem alguém com... Bom, vamos tentar seguir aqui. Ô, Evelyn, se você conseguir me ajudar aí para fechar o áudio. Tá, só um Então, momento. beleza. Então, vamos lá. Aqui eu mostro para vocês que o mini mercado é condenado pelo assédio sexual de superior hierárquico. Ou seja, o mini mercado de Campo Grande foi condenado ao pagamento aqui de R$ 20.000 a título de danos morais por ter praticado assédio em razão de uma empregada. E aqui a gente tem um ponto importantíssimo, tá? No que se refere ao assédio, está escrito aqui, as duas testemunhas, gente, as duas testemunhas foram muito firmes e precisas ao confirmarem o comportamento repugnante do proprietário da reclamada que se valia de sua posição hierárquica para abusar das empregadas. E a elas dirigia olhares maliciosos e comentários obscenos, inadequados e ofensivos, chegando ao extremo de oferecer dinheiro em troca de favores sexuais. Ressaltou a magistrada na sentença, condenando o mini-mercado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 60 mil. Observa que esse comportamento, ao que parece, quando você extrai, inclusive, o depoimento das testemunhas, isso não aconteceu só com a reclamante. As testemunhas informam, foram muito precisas e firmes ao confirmar o comportamento repugnante. Olha, para abusar das empregadas e a elas, ela coloca isso no plural. Ou seja, isso aqui é uma daquelas observações que, quando vem uma decisão, você não tem que olhar para frente, você tem que olhar para trás, voltar e tampar esse buraco, porque isso daqui vai trazer outros prejuízos, né? E a gente, passando aqui, a gente diz que a defesa dessa empresa, ela praticou
em alusão ao jogo dos sete erros, né? Ela negou a ocorrência, quando na verdade ela deveria provar que não aconteceu. Ela elaborou em seus quadros, informa que a testemunha elaborou em seus quadros somente cerca de 3 ou 4 meses, não importa. Poderia ter sido um ano, poderia ter sido um dia. Sequer soube precisar em que ano, também não importa. Amiga íntima da operadora. Essas são alegações trazidas pela empresa. Jornada distinta à da reclamante. Voltando aqui, só para que vocês possam entender o que eu estou, ou melhor, reforçar aquilo que eu estou falando, a gente está dizendo que a Lei 14.457, assim como a NR, ela determinou um canal de denúncia. Um canal de denúncia que vai ser utilizado para a empresa para justamente esgotar qualquer tipo de violência que pode ocorrer contra a mulher. Então, aqui, essa aqui é a NR1, que tem o mesmo texto da 14.457, é o que determina. Então, a empresa ela não deveria ter manifestado no sentido de que, mas ela não chegou a fazer um boletim de ocorrência. Aqui na lei não diz não tem essa observação, que a vítima tem que praticar outros atos. Ou seja, é quase que uma questão da vítima ela ser perseguida por ter, em tese, praticado o ato, né? Retornando aqui, para a gente não extrapolar nosso tempo, nós temos aqui o TST, uma outra decisão, que o TST majorou em mais de 1000% uma decisão que foi feita aqui pela sétima turma do TST, condenou por 8.000 é, danos morais a trabalhadora de 17 anos, assediada por superior dentro da empresa. Essa menina, ela iniciou na empresa aos 17 anos e durante 3 anos foi assediada pelo supervisor, que com gestos obscenos forçava contato físico, a chamava para motéis, comentava que estava tendo relações sexuais com ela e chegou a tentar puxá-la para um banheiro. Ou seja, são alegações que a gente ainda costuma ver e que empresas não estão tomando medidas adequadas para que isso daqui possa chegar ao ouvido daqueles que realmente têm o poder para mudar. Que aqui um fato aconteceu com o sócio, mas às vezes a gente consegue verificar, ó, aqui foi com o supervisor. A gente já viu de todos os sentidos lideranças e por não ter um canal de denúncia, acaba sendo denunciada para um órgão, que no nosso caso aqui é o Ministério Público. Ou seja, vocês podem ter certeza que essas condenações poderiam ter sido evitadas se essas empresas tivessem cumprido a ISO 37002, que determina a obrigação de canal de denúncia. E aí existe uma ordem dessa investigação. Quando ocorre a denúncia, você tem o denunciante, se identificado ou não, não importa. Haverá uma possibilidade de ter testemunhas, então vai ser ouvidas testemunhas, tudo de uma forma muito sutil, para que nada seja direcionado ao fato, né, para não expor, e aí até chegar ao denunciado. Muitas vezes chega ao denunciado e esse denunciado sequer toma-se providência. É quando ocorrem as denúncias para os órgãos ministeriais. E aí, dentro de tudo isso, a gente ainda tinha aquele comportamento das caixinhas de sugestões e reclamações, né? Dentro de sugestões e reclamações que não geram a consequência, né? Ou seja, não tem uma transparência, não há acompanhamento do status da denúncia, não tem a acessibilidade. Muitas vezes você tem uma caixinha e ainda ela é colocada no próximo de uma câmera, enfim, ou alguma coisa que te impossibilite ter o acesso. Muitas vezes tem filiais, e como é que você vai entender se aqui está sendo pode haver um assédio e na outra filial ou não? Então, assim, realmente é uma caixinha que hoje há muito tempo já não traz para a gente a confiança. E quando isso não acontece, os funcionários eles procuram o Ministério Público do Trabalho, que é um dos órgãos fiscalizadores dessa ponte, que antes o Ministério Público do Trabalho só tinha a parte dos sites e hoje o Ministério Público do Trabalho ele vem avançando para que possa colocar aqui agora um aplicativo, ou seja, o MPT Pardal. Não sei se vocês
já tiveram acesso a essa informação ou a esse aplicativo, mas é um aplicativo muito comum que hoje está na mão dos funcionários e eles conseguem fazer qualquer tipo de denúncia, né? Tanto de denúncias assédio moral, assédio sexual, trabalho infantil, fraudes trabalhistas, entre outros. Aqui eu trago uma real. Aqui deveria sim ser um fluxograma de um canal de denúncia que, que vai gerar um canal de denúncia que vai gerar sim resultados melhores para a empresa, né? A denúncia ela é feita de forma anônima ou não, tanto para um 0800, como pode ser pelo site, um aplicativo, um chatbot. A denúncia vem, ela é recebida, tem o atendimento, o protocolo, a vítima ela recebe o protocolo, o formulário, o protocolo de atendimento, até chegar à conclusão. E nem sempre a gente também chega à conclusão de que essa denúncia ela tem fundamentação. Muitas vezes também a gente recebe denúncias até de pessoas que não vou com a cara do fulano de tal, e vai lá, denuncia e faz ali algum tipo de movimentação. E quando é descoberto, também gera as punições devidas. Vimos também com um grande número aí de represália após a denúncia, ou seja, a pessoa de alguma forma ela faz a denúncia dentro de um instrumento que não é o correto. Essa denúncia vaza, o gestor acaba sabendo quem fez a denúncia e por si só ele pratica o fato de, em algum momento, gerar ali uma rescisão de contrato de trabalho daquela pessoa. Nós costumamos ver isso com frequência, infelizmente, nos nossos tribunais. Aqui tem outra decisão, né, dispensa como represália após denúncia. E nesse caso aqui, a empresa ainda demonstrou que código de conduta, ética, canais formais internos, porém não comprovou que conseguiu tratar a denúncia como deveria ser tratada. Trazendo tudo isso até aqui, eu falei lá no início que a gente estaria diante do novo direito do trabalho. E é por isso que eu acho não, tenho certeza que o compliance é o novo direito do trabalho. O compliance, ele hoje é o garantidor de pelo menos redução de cerca de 70 a 80% dessas infrações ou desses assédios ou seja, ele consegue corrigir essas brechas e fechar essas torneiras para que a empresa possa não se preocupar naquilo que já fez, mas sim daquilo que pode ser evitado. E aí, seguindo aqui, nós temos falta de compliance, nós temos também algumas condenações, né? Cerca de 10 milhões de reais em função de... A condenação resultou de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho a partir de denúncias. Ou seja, todas as vezes que essas denúncias não são tratadas, existe uma necessidade de você encaminhar para alguém. Essa necessidade, ela é manifestada pelo empregador e com certeza ele vai, porque hoje ele tem, por exemplo, o Pardal, né, à frente dessas possibilidades, o que antes não tinha, né? A gente está falando aí cerca de 10 anos, a gente não tinha essas ferramentas. Chegando aqui na parte de identificar a infração, e uma vez constatada, você tem ali a parte da advertência, você tem a parte da suspensão e justa causa. E aqui já tirando um mito, onde a gente costuma ainda discutir, que não existe aquela possibilidade ou necessidade de ser aplicado 3 advertências, uma suspensão ou 2 suspensões para ser justa causa. Isso aqui é uma necessidade de você, através de uma coerência, através de registros, a gente orienta muito, principalmente para a justa causa, para que isso não se perda no ar, né? Você possa ali aplicar a punição de uma forma segura, concreta, para que não ocorra uma reversão, né? Então, advertência, suspensão e justa causa, principalmente na possibilidade de você descrever o que aconteceu. A gente não tem o costume de pegar essas descrições, às vezes é só suspensão, suspenso por tantos dias por ter praticado falta grave, mas o que foi? Não sabe. Então, isso tudo
acaba trazendo um prejuízo. Essa daqui é a roda do sucesso, como a gente costuma dizer, e você tem dentro do compliance a necessidade de planejar, fazer, checar e agir, sempre, a todo momento. E daí você consegue ter resultados, e quando você não consegue ainda ter os resultados, através de aplicações, de provas, né, nós costumamos fazer avaliações. E essa avaliação ela vai alcançar um número. Se não alcançou todos, você refaz e muda o modelo, né? Você consegue, dentro dessas avaliações, você tem uma ordem de preenchimento, que é um checklist, o que aconteceu dentro dessa empresa, os inventários de gaps e um plano de ação que você vai adotar. Seguindo aqui a parte ainda, já está um pouquinho avançado, mas é importante a gente falar de uma outra ferramenta que vem trazendo grande prejuízo e grande benefício, que é o regulamento interno. O regulamento interno, agora adotado pelas empresas, eu tenho visto uma série de normas que às vezes não são, não tem nem deveres estipulados na legislação e acaba que a empresa acha que pode colocar. E quando coloca, também gera efeitos, porque você tem um regulamento interno que ele é trazido da empresa para o empregado e o empregado ele é obrigado a seguir aquele regulamento interno. Então, o regulamento interno, um regulamento interno adequado, você deve ser entregue, assinado, mas não só isso. Você deve ter ele em todo momento. Inclusive, a gente coloca QR Codes no estabelecimento, em todos os setores, com pílulas de conhecimento, para que o empregado sempre tenha à mão o regulamento interno. Aqui a gente tem, por exemplo, uma condição de que uma empresa foi condenada. Aqui embaixo vocês conseguem ver. Esse aqui é um caso típico que não deveria ter sido tomada essa decisão, mas foi. É um funcionário que perdeu a carteira é, por dirigir embriagado. E lá no 482, não me recordo a linha, mas está lá perto da H, ela determina que o empregado motorista pode ser dispensado por justa causa quando ele dá causa à perda da carteira. E aqui a gente vê que não é muito bem isso. Foi o fato que eu chamei a atenção do DP. Lembra que a gente estava falando que eu sou a extensão, eu costumo me dizer que eu sou a extensão do DP? Se eu e o DP estiver estudando, a gente vai entender que lá no 482, a linha alguma coisa perto da H, diz que o empregado vai perder a carteira, ele sendo dado causa. E aqui vem o desembargador e diz o seguinte: ainda para o TRT não houve indisciplina, no caso aqui a empresa mandou embora de acordo com o 482, pois não havia qualquer norma interna, olha ele aqui identificando a necessidade da empresa ter um regulamento interno, que tipificasse a conduta de ter a habilitação suspensa como falta grave, ou determinasse a obrigação de informar a suspensão à empresa. Ou seja, ele aqui ele está dando uma interpretação extensiva àquilo que está escrito no 482, que eu iria estudar e o DP com certeza iria estudar. Mas a gente consegue observar que existem outras formas de avançar para o nosso estudo e aí levar um projeto, um trabalho melhor para os empresários, nossos clientes. Aqui, da mesma forma, a advertência que foi revertida, as advertências aqui, o empregado tinha sido advertido várias vezes, mas apenas verbalmente. Na sentença foi destacado que a empresa não comprovou a adoção de medidas para corrigir o comportamento do empregado. Ou seja, isso aqui não tem na legislação, mas dentro da interpretação, a gente estuda a interpretação e leva para as empresas, para os escritórios de contabilidade, para ampliar, para agregar o serviço que já não é pouco, né, gente? E a gente sabe disso. Aqui a gente tem um caso ainda do Codeplay, né, que a empresa colocou uma regra de que não poderia ter um relacionamento entre funcionários na empresa, né? E a gente vê aqui que a justa causa há empregados que desobedeceram norma interna nesse sentido. Em sua maioria, tiveram justa causa revertida para demissão sem justa causa. Esse caso aqui ficou muito, bem famoso. Eu confesso que eu gostaria muito de ser o advogado aqui do CEO, né? Ele foi dispensado, uma vez que tinha um relacionamento externo junto com uma outra funcionária. Isso vai gerar uma indenização gigante. Aqui eu trouxe um caso bem ilustrativo, já estamos no final, porque é um caso típico de ação trabalhista que envolve uma organização contábil. O valor da causa foi de R$ 85 mil,
E eu queria destacar aqui o seguinte: aqui no contrato de trabalho que foi assinado, diz que a funcionária foi assinada pela ocupação 41.10.10, assistente administrativo. Mas eu gostaria que vocês observassem uma coisa. Aqui no CBO, que é um site fácil de você encontrar do Ministério, ele traz lá, com aquele código, as descrições sumárias, formação de experiência, condições gerais do exercício. Ocorre que aqui no contrato de trabalho não consta nenhuma informação daquela que tem no CBO. E por conta disso, eu lhe pergunto: o contrato de trabalho, onde você tem inúmeras funções, onde você tem inúmeras responsabilidades, se as responsabilidades não são iguais, as funções não são iguais, por que que os contratos são iguais? É importante a gente ter esse olhar atento, porque aqui você deveria ter inúmeras observações para que isso aqui não fosse genérico. E é em cima desses contratos genéricos, tá, é que as sentenças costumam extrair as suas decisões, normalmente condenando a empresa. E a gente tem aqui um caso típico: a empresa foi condenada a fazer um acordo por 18 mil reais, lembrando que o valor da causa era 85 mil, né? 85.637. A empresa foi condenada. E aí não para por aí. O que é pior, a mesma organização, tá? De novo, outra ação, valor 84.508. E a empresa que também foi obrigada a fazer um acordo por falta de documentos, isso aqui é muito ruim, tá? Um valor de 25.200. Eu queria que vocês observassem aqui só um último detalhe para a gente terminar, que aqui, o primeiro processo que essa empresa teve, depois ela teve mais quatro processos além desses, então um total de seis. Foi no dia 2/7/2024, foi o primeiro. Agora, observe que o segundo processo foi no dia 9/10/24. Gente, eu estou falando de uma situação que houve a primeira parcela em 6/6. Olha só, esperou chegar a primeira parcela para que os demais, agora já são quatro, além desses dois, entrassem com a ação e ninguém está livre disso. Eu trouxe aqui um exemplo de uma organização contábil, porque a gente está falando dentro dessa parte do sindicato, por exemplo, né? Então, eu queria deixar essas informações, queria deixar esse registro com vocês. Gostaria, o meu interesse aqui é totalmente de agregar informações, de contribuir de alguma forma para que a gente possa, juntos, tá? Isso aí é uma coisa que, se a gente não entender hoje, a gente vai ter que perceber isso de alguma forma ruim, que a gente precisa estar agregado para levar suporte melhor, mais suporte, vamos dizer assim, ao nosso bem maior, que são as empresas. Eu vou deixar aqui um QR Code onde vocês podem clicar ali ou tentar identificar e me pedir. Vocês podem solicitar. Aqueles que entrarem no QR Code, eu vou mandar o material de forma direta, ou aqueles que não entrarem, eu vou deixar com a Evelyn para que ela possa enviar para vocês. Tá bom? Eu gostaria de encerrar aqui, acho que o meu tempo já está extrapolando, né, Evelyn? Se É, você puder doutor Marcelo, então, me... a Andréa Souza vai falar um pouquinho e depois a presidente Diva também, tá bom? Mas, Tá de ótimo. antemão, agradecemos pela atenção e a disponibilidade, tá bom? Muito obrigado. Oi, doutor Marcelo, está me ouvindo? Estão me Estou ouvindo? ouvindo bem. Boa tarde a todos. Para agradecer, tá, a sua presença, foi uma informação muito importante, e assim a gente vai avaliando e mitigar, né, esses riscos no ambiente de trabalho, né? Obrigada, tá? Esse negócio aí. Eu que agradeço e agradeço mesmo, é um carinho que eu tive, né, não só através da sua pessoa, mas da própria diretoria. Brincando aqui, eu já meio que cheguei sentando na janela para tomar um delicioso café e compartilhar com vocês daquela festa junina, né? Foi Muito muito obrigado. bom, muito bom. Doutor Avelino, como está? Tudo bem?
Tudo ótimo, meu presidente. Tudo Isso, ótimo. Muito obrigado pela oportunidade. isso. Entrei aqui um pouquinho atrasada, mas tive a oportunidade de ouvi-lo falar a maior parte do tempo. É um assunto bastante interessante que às vezes a gente passa desapercebido, mas é o dia a dia, não só das nossas relações profissionais, mas até das nossas relações pessoais. Então, é importante sua apresentação aí, destacando alguns pontos sobre assédio, convivência, e o assédio moral muitas vezes não é muito valorizado, e ele faz toda a diferença no nosso relacionamento diário. Quando a gente observa, a gente constrói melhores relacionamentos, melhores resultados, quaisquer que sejam. As relações de confiança são muito importantes. Os dois códigos, tanto o código de ética quanto o código de conduta, aonde você tem um norte de como se prevenir de ações assim e conflitos maiores até. Então, a gente tendo essa consciência, né? Essa conscientização do que podemos e devemos estar fazendo, certamente nos facilita nos nas nossas necessidades, né? E o código de ética, às vezes, é um pouquinho esquecido, mas tem uma parte no caso, no Código de Ética Profissional do Contador, que a gente não percebe, mas quando a gente tem chance de tomar cuidado, inteirar-se dos fatos antes de emitir a opinião sobre qualquer caso, sobre qualquer circunstância, a gente tem mais chance de sucesso, de ter mais assertividade nas nossas decisões. E conseguindo ter essa conscientização de todos que nos cercam, é muito bom. Então, foi ótimo você ter sentado na janelinha aqui conosco na oportunidade. Volte sempre que puder, presencial, não só no virtual. E, Andréia, aí, obrigada por tê-lo trazido para estar conosco. Foi muito bom. Outros assuntos, outras oportunidades,